Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é como agradar a Deus. E vamos basear no Salmo 51, versículo 17, que nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o ser humano, apesar que muitas pessoas pensam que Deus despreza o ser humano. Mas existe algo que nos faz distanciar de Deus. E o que nos distancia de Deus, a Bíblia é clara que são os nossos pecados. O que nos aproxima de Deus é, como esse texto diz, é o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Diz o texto que Deus não desprezará. As cerimônias de sacrifícios no Velho Testamento, a partir de Moisés, foi colocado que eles deveriam oferecer sacrifícios por causa dos seus pecados. Nesses sacrifícios incluía alguns animais, dentre eles a ovelha. A ovelha era um sacrifício apresentado a Deus porque era um dos animais mais puros que tinham e significativo para o proprietário. Quando Deus pedia que se oferecesse um sacrifício, ele estava, na realidade, dando ao homem misericórdia, pois coloca um animal no lugar do homem. Quem deve ser sacrificado é o homem. Foi o homem que pecou, foi ele que errou por causa de seus inúmeros atos errôneos, pensamentos errôneos. Mas Deus possibilitou uma troca. Só que essa troca não custaria nada para o homem. Pelo contrário, seria um animal dele, um animal de estimação, um animal querido, como a ovelha. Essa ovelha, então, era apresentada, era queimada diante de Deus. Ao fazer aquilo, Deus perdoava o pecado daquele que fez a ofensa. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, os homens ofereciam os animais somente, como dizendo, está aí meu sacrifício, oferece e pronto. Não havia mais um quebrantamento do coração, um reconhecimento da falta, mas era o sacrifício pelo sacrifício. A partir daí, Deus começou a perceber esse distanciamento do homem e cerimônias meramente por cerimônias. Então, aqui nesse salmo, ele diz que o sacrifício que é agradável a ele não é mais um animal, mas é aquilo que parte de dentro do coração, aquilo que parte da alma, o quebrantamento da alma. Assim como nós quebramos um mandamento ao pecar, nós também devemos nos quebrar internamente. Nós devemos sentir o peso do nosso erro, da nossa falha. Muitas vezes as pessoas cometem determinados delícias e veem as consequências. As consequências é uma ajuda para nós nos quebrantarmos. Porque muitas vezes quando as pessoas não veem as consequências, elas não se arrependem. Elas não veem o tanto que prejudicou alguém ou prejudicou a si mesma. Então o quebrantamento, a consequência, ela traz essa parte de reflexão. Como que o homem dizendo a si mesmo, poxa vida, olha que tolice que eu fiz, olha o que eu ocasionei. Então, quando Deus fala que aceita o sacrifício, ele está falando de um sacrifício interno, de um arrependimento, da alma se colocar diante de Deus, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu erro. Por isso, ele coloca um outro ingrediente para dizer que Deus aceita o quebrantamento da alma, do espírito, mas diz aqui também o coração compungido e contrito. Nós devemos entender que o nosso coração não pode ser um coração endurecido ou um coração acostumado a fazer alguma coisa para Deus sem ter realmente uma compunção, sem ter realmente o entendimento da gravidade daquilo que fizemos. Por isso que o texto aqui fala a alma, mas também o coração. O coração envolve sentimentos, envolve sentir a dor,
envolve o abatimento, por isso ele coloca duas palavras, compungido e contrito, se contrita, quebra-se diante de Deus. Porque só haverá arrependimento a partir disso acontecer dentro de nós. Porque senão nós vamos dizer, ok, Deus me perdoa, e de repente estamos fazendo novamente. E quando nós passamos na alma e no coração por quebrantamento, por contrição, né, acontece um verdadeiro arrependimento dentro de nós e o desejo de não mais cometermos esses atos que nós fazemos. E quando isso ocorre, para Deus é o verdadeiro sacrifício. É muito mais do que o sacrifício de ovelhas. É o sacrifício da alma e o sacrifício do coração. É interessante essa palavra sacrifício. Para alguns isso é sacrifício. Para alguns isso é sacrifício ter um quebrantamento da alma, ter um quebrantamento do coração, uma contrição interna, um sentimento profundo de arrependimento. Mas é esse sacrifício que Deus aceita. Ele diz, não o desprezarás. Eu te pergunto, é assim que você procede quando você erra? Ou simplesmente é mais um pecado, é mais uma falha, é mais um erro, e Deus vai perdoar, Deus é misericordioso? Se você procede dessa maneira, você não terá o sacrifício aceito. Em outras palavras, você não terá o verdadeiro arrependimento. O sangue de Jesus não agirá na sua vida. Somente quando o sacrifício ocorre dentro de nós verdadeiramente, Deus aceita, Deus te perdoa, Deus te lava, Deus te renova, Deus te rejuvenesce espiritualmente. Faça isso, proceda desta maneira e você terá muito mais paz dentro do seu coração, dentro da sua alma, e você vai se sentir renovado espiritualmente. Deus o abençoe, um grande abraço. Tchau.